Olá pessoal, tudo bem? Jordano Campos falando aqui. Estou trazendo a nossa última parte da aula do tratamento das deformidades dentofaciais através da cirurgia ortognática. E aí nós vamos falar sobre as assimetrias faciais, que são cirurgias que apresentam uma complexidade um pouco mais acentuada. Então o que acontece? Geralmente essas assimetrias faciais, elas acontecem devido a hiperplasias condilares, que são o quê? Por definição, uma patologia associada ao côndilo mandibular devido a uma proliferação celular de maneira exacerbada, promovendo um sobrecrescimento da mandíbula, apresentando alterações funcionais e estéticas. E essa etiologia da hiperplasia condilar ela pode acontecer devido a três situações. Pode ter sido devido a um trauma do paciente em algum momento da vida que acabou desencadeando isso daí. Pode ser devido a doenças reumatológicas ou também a presença de tumores condilares. Mas geralmente, como é que a gente deve tratar esse paciente? Como é que eu avalio ele? Eu, de maneira simples para vocês entenderem, utilizo de duas perguntas. Como é que você tem observado o crescimento da sua face? E eu pergunto também como está a mordida. Por quê? Dependendo da atividade de crescimento desse côndilo, possa ser que seja necessária uma intervenção no côndilo ou então somente a cirurgia ortognática ela resolve. Então vou trazer duas situações clínicas aqui para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Então observe esse caso. Essa paciente, quando a gente analisa ela do ponto de vista frontal, o que é que eu vejo? Ela apresenta um laterognatismo para o lado esquerdo. Associado a esse laterognatismo, ela tem um hipodesenvolvimento da mandíbula, deixando ela uma paciente classe 2. O mento dela está pouco desenvolvido. Então, quando a gente avalia, por exemplo, a linha vertical verdadeira, a gente vê que a maxila está bem posicionada, a relação do lábio superior dela está adequada, no entanto, a relação do pogônio com a linha vertical verdadeira está ruim. E aí, quando a gente observa no sorriso, o que é que a gente vê nessa paciente? Uma também assimetria do plano oclusal da maxila. Ele está jogado um pouco mais para baixo, né? Gerando aí, além de um sorriso gengival, uma exposição maior de gengiva do lado direito do que do lado esquerdo. E do ponto de vista oclusal, quando a gente vê aqui nessa imagem mais aproximada, a gente vê uma alteração que um desnivelamento na linha média, onde você não tem coincidente a linha média superior da maxila e da mandíbula. Então aqui, do ponto de vista oclusal, ela tem uma mordida cruzada posterior do lado esquerdo, um desvio da linha média mandibular que está ali praticamente quase no centro do elemento dentário 21. E o que é interessante nesses casos? Lembra que eu falei das perguntas? Como é que está a sua mordida e como você tem observado sua face? Essa paciente tive a possibilidade de avaliar duas documentações ortodônticas dela, com 5 anos de diferença entre elas. E quando a gente observa essas duas documentações na fotografia frontal, o que é que a gente vê? Que praticamente o rosto apresenta ainda a mesma assimetria que apresentava de 5 anos antes. E como é que está a mordida neste caso aí? Ela também apresentava uma característica muito semelhante 5 anos após. Então, se essa paciente apresentou algum crescimento condilar, esse crescimento ele aconteceu, mas já cessou. Então não existe a necessidade de a gente operar esse côndilo mandibular. Então a paciente que no nosso planejamento nós vamos fazer o quê? Corrigir a assimetria das bases ósseas através da cirurgia ortognática. Então se vocês observarem aqui do lado esquerdo, a gente tem a correção do desnivelamento da maxila. Então ele sai de 51 do lado direito para 48, como vocês podem ver aqui, deixando ela na mesma altura do lado esquerdo, que era a área que tinha uma boa exposição gengival. Então a gente teve como norte a exposição dos dentes da maxila do lado esquerdo. E aí a gente ajustou a maxila para ser no mesmo nível dos dentes do lado esquerdo. E a mandíbula, neste caso, teve a correção da linha média que estava desviada e a mentoplastia também, que neste caso teve a necessidade de avançar para que houvesse realmente a correção daquele perfil facial. Então a gente consegue observar aqui do ponto de vista frontal uma correção da simetria no modelo virtual planejado e do ponto de vista frontal como a gente trouxe uma melhora do perfil facial desta paciente. E aí vamos ver como é que ficou o resultado dela
Então, após 2 anos de cirurgia, a gente consegue ver que há uma estabilidade deste resultado. Então, aquele laterognatismo que existia nessa paciente, ele não existe mais. A gente conseguiu a simetria facial que a gente desejava. E do ponto de vista de perfil, a gente trouxe um perfil facial mais ortognata, um perfil facial mais reto, porque antes ele era retrognata. E quando a paciente sorri, aquele desnivelamento oclusal que a gente via, de expor mais a gengiva de um lado do que do outro, ele praticamente não existe. E aí a gente também acertou o posicionamento vertical desse incisivo, porque permite que ela sorria e tenha a exposição correta dele, mantendo-se com a oclusão estável mesmo após tanto tempo. Então a decisão de não operar o côndilo nesse caso foi acertada. Somente com a cirurgia ortognática a gente conseguiu corrigir a mordida dessa paciente, deixando ela estável mesmo anos após a realização da cirurgia. E essa ortodontia foi realizada pelo Dr. Aproniano Martins. E aí vamos ver esse segundo caso. Nesse segundo caso, nós temos uma paciente mais jovem que também apresentava um laterognatismo. Então, ela apresentava um desvio mandibular para o lado esquerdo. No entanto, ela era associada a um prognatismo mandibular. Ela é uma paciente com laterognatismo e prognatismo, como a gente vê aí, através do posicionamento da linha vertical verdadeira. E esse prognatismo mandibular, ele estava associado também com uma deficiência da maxila, então a maxila dela estava posicionada mais para trás. E aí vamos observar como é que está do ponto de vista oclusal. A gente vê que existe ainda um diastema entre o elemento 42 e 43, mas há um desvio muito grande dessa linha média mandibular. E também do ponto de vista de perfil oclusal, a gente vê uma classe 3 bem acentuada do lado direito e uma um pouco menos acentuada do lado esquerdo. Se você me perguntar, Jordano, do ponto de vista de oclusão, o paciente já está preparado para a cirurgia? A resposta é não. No entanto, em conjunto com o ortodontista, nesse caso o Dr. Carlos Alexandre Câmara, o que é que a gente definiu? Que por ser uma paciente jovem, que estava sofrendo, por ter essa deformidade dentofacial, que muitas vezes impediu o convívio social adequado, a gente iria fazer uma antecipação da cirurgia. Então a gente fez a cirurgia do tipo precoce, surgery early. Então isso daí, o que é que a gente viu? Que mesmo ainda não estando com a oclusão completamente adequada, a gente tinha uma estabilidade dessa oclusão. E por ter essa estabilidade da oclusão, foi possível a gente planejar a cirurgia ortognática. No entanto, lembra que eu falei para vocês que é importante a gente avaliar como é que está o padrão de crescimento desse paciente? Então, para essa paciente, eu solicitei um exame chamado de cintilografia óssea. E essa cintilografia óssea, ela é o quê? São injetados radioisótopos em forma de contraste. E na área em que tiver maior atividade celular de osteoblastos, que são células que vão depositar osso, a gente vai ter o quê? Uma maior hipercaptação. Então, a gente vê aí que do lado direito dessa paciente, o côndilo dela estava hipercaptando mais. Então, sinal que tinha mais osteoblasto. Mas quer dizer que eles estavam mesmo em atividade? Vamos comparar a análise fotográfica num período de 2 anos somente. Então, em 2 anos, essa paciente avançou muito na alteração que ela apresentava. E essa alteração, ela foi progredindo com o passar do tempo. Então, neste caso aí, é um ponto-chave, como vocês podem ver, essa análise das imagens da face da paciente, que pioraram com o passar do tempo. Então ela tinha um pouco de desvio da linha média em 2016, já em 2018 esse desvio da linha média mandibular estava muito acentuado. E do ponto de vista oclusal, ela também tinha um desvio da linha média um pouco pequeno em 2016, mas já em 2018 esse desvio da linha média estava muito acentuado, como vocês podem ver aí em vermelho. Então esses são pontos chaves para a definição do nosso planejamento, que neste caso foi o quê? A execução da cirurgia ortognática. Então a gente corrigiu um pequeno desnível da maxila, deixando ela nivelada, mas também fazendo o avanço dessa maxila que precisava acontecer. A gente corrigiu a mandíbula, a assimetria mandibular, que tinha um desvio ali de 7 milímetros, e a gente deixou ele zerado, associando a movimentação de corpo de mandíbula, mas também de mentoplastia. E como vocês podem ver, a gente também corrigiu o plano oclusal, jogando ele de 6 para 8 graus. E do ponto de vista de vertical, a gente praticamente manteve uma proporção do terço adequada, deixando de 56 o terço médio e 57 o terço inferior, com um polgônio posicionado a -2 da linha vertical verdadeira. Por quê? Para a mulher,
é interessante ela ficar menos 2 milímetros. Para homem, a gente pode deixar ele zerado. E aqui a gente vê na mandíbula dela o quanto de recuo aconteceu de um lado, 6,1 milímetros. Do outro lado, praticamente foi só o giro do plano oclusal. No entanto, você já consegue ver no côndilo direito ali a presença de uma hiperplasia bem significativa, que neste caso ela era de quase 5 milímetros de aumento de volume ósseo aí. E foi esses 5 milímetros que a gente fez a remoção parcial dele na cirurgia combinada entre a cirurgia ortognática e a cirurgia de artroplastia da mandíbula. E aí neste caso aí, a gente consegue ver também o quanto que a gente fez movimentações na mandíbula e na maxila para corrigir a assimetria. E aqui a gente consegue ver a paciente no antes e depois de forma da simulação cirúrgica. A gente vai ver aqui também o antes e depois do perfil, como a gente trouxe o equilíbrio do perfil. E aí a gente vai ver, tanto no perfil direito como no perfil esquerdo, como esta paciente ficou. Então aqui o passo a passo da cirurgia dela foi a cirurgia ortognática convencional, mas nesse caso previamente a gente fez a artroplastia na região de côndilo. Então a gente fez uma condilectomia alta, que é o quê? A remoção de parte desse côndilo, dessa parte que estava em crescimento ainda, e um reposicionamento desse disco fixado com a âncora, que a gente consegue ver aqui nesta imagem radiográfica do pós-operatório. Então a gente consegue ver aqui essa âncora fixada aqui na radiografia pós-operatória. E a gente vê aqui no perfil um reequilíbrio, né, da face dela já na teleradiografia do pós-operatório. E aí, olha só como ficou o resultado desta paciente após 45 dias de cirurgia. Uma paciente agora que tem a simetria da face, uma paciente agora que tem um posicionamento da mandíbula e da maxila adequada no sentido posterior. Então a gente tem aí uma melhora significativa quando a gente compara do ponto de vista do frontal a assimetria que existia, agora não existe mais, e também o prognatismo mandibular que existia, que agora não existe mais. Do ponto de vista oclusal, a paciente ainda não ficou finalizada logo nesse pós-operatório imediato, mas sim a gente conseguiu avançar com essa ortodontia agora de uma forma mais tranquila e com a paciente com uma face mais adequada. Então o que acontece? Olha só como a gente planeja e a gente consegue executar de forma muito primorosa aquilo que a gente simulou no computador, parece muito com aquilo que a gente obtém na vida real. E aqui nos casos delas, alguns pontos chaves que foram importantes, como por exemplo a exposição incisiva adequada, porque é uma paciente jovem de 18 anos, e que muitas vezes você pode perguntar qual foi a cicatriz dessa cirurgia que a gente fez na ATM, dessa condilectomia alta. Ela é praticamente perceptível porque foi uma incisão chamada de endaural. E aqui, após 3 anos, finalizada a ortodontia, da parte da face, a gente ainda mantendo o equilíbrio facial da paciente. A gente também mantendo aqui, do ponto de vista de perfil, um resultado bastante estável. E agora a oclusão dela finalizada de uma forma adequada, tanto do ponto de vista intraoral, como vocês podem ver aqui, frontal, e do perfil direito e do perfil esquerdo. Então, pessoal, as assimetrias, elas apresentam características muito particulares. No entanto, se a gente consegue fazer o diagnóstico bem feito e uma execução cirúrgica correta, os resultados são como esse que vocês puderam ver. E aí, a gente encerra nossa série de vídeos sobre a cirurgia ortognática. Espero que vocês tenham gostado, mas fiquem ligados que no nosso canal tem muito mais informações sobre a cirurgia bucomaxilo para vocês. Um abraço e até mais!